A Sara e a Rebeca estavam ali esperando, né? Eu me lembro que quando eu completei 10 anos de idade na igreja, as crianças vêm para frente, eu já corria, porque na época na igreja, você pode não querer não, tinha que ir mesmo, na minha época, só que aí eu dava um jeito de ir no banheiro nessa época, para depois de passar a linha dos adolescentes. A gente quando chega numa certa idade, não quer ser mais criança não, quer ser adulto. Olha o Guião, o rapagão tá aí, ó. Participou muito tempo daí, mas agora já é um jovem adolescente e abençoado pelo Senhor. Amados, eu não sei se vocês ouviram ou se lembram, quando o nosso diácono Lucas, ele disse aqui que você é uma geração eleita. Ele mencionou isso naquela noite, mencionou? Que vocês são um povo escolhido por Deus. Amém. Foi exatamente o texto que Deus me deu para trazer nessa noite. A primeira epístola de Paulo, ou de Pedro, aliás, desculpa. Capítulo 2, verso 9 e 10. Primeira carta, primeira epístola. Capítulo 2, 9 e 10. Um texto assim extremamente claro, que fala por si só. Mas eu quero, nesta noite, falar um pouco sobre o que esse texto nos traz para o nosso coração e para a nossa vida. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Não tem? Tá. 1 Pedro 2, 9 e 10. Glória a Jesus. Gostaria que a igreja ficasse de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Fala assim, povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Diga, eu sou povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tomai vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Amada igreja, nós vivemos em meio a eleições, né? Vivemos em meio às eleições municipais, estaduais, nacionais, eleição no trabalho. E eleger é ser escolhido. Eleger é você ser separado, é ser escolhido. Nós estamos aí prestes a acontecer uma eleição do Brasil, mais precisamente, aonde homens estarão ali, homens e mulheres disputando um cargo, esperando serem eleitos. Mas o mais interessante é que quando nós elegemos alguém, nós criamos certas expectativas. Porque se eu escolhi alguém, é porque eu acredito naquela pessoa. Se eu escolhi alguém, é porque eu acredito que haverá mudanças significativas. Inclusive, há uma grande expectativa no próximo governo. A pessoa que vai votar, ele vai estar realmente na expectativa que haja mudança. Porque o nosso país, todos nós sabemos, vive uma situação muito difícil financeiramente. Eu estive lá recentemente, durante 50 dias, e fiquei me perguntando como é que o brasileiro consegue viver com um salário, com 2 salários mínimos. É muito difícil. Mas as pessoas que irão eleger agora alguém para presidir o Brasil, ela vai estar na expectativa que haja melhor desempenho. Eles esperam mudanças no governo. Eles esperam mais aplicação no governo. Eu acredito que eles vão esperar também sinceridade, honestidade. A pessoa que você elege, você espera ser correspondida com a sua escolha. Eu não sei se um dia alguém te escolheu para fazer algo e você sentiu que não correspondeu à confiança dessa pessoa. É muito triste. Isso nos deixa abatido. Porque nós fomos escolhidos, nos valorizaram,
nos escolheu para uma obra e nós não conseguimos executá-la. Talvez a vida de um pastor seja mais ou menos, aliás, vive isso diariamente. Nós vivemos uma dificuldade de ter sido escolhido para estar à frente de uma obra e você quer vê-la, ela desenvolver, quer ver melhores resultados, se preocupa com as pessoas porque você foi escolhido. E o que a maioria que elege alguém espera que haja mudança. Mas eu e você não fomos eleitos, olha bem, nós falamos que nós somos geração eleita. Nós não fomos eleitos por homens, ou como eles todos acontece, pela maioria, mas fomos eleitos pelo maior, fomos eleitos pelo melhor, pelo grande El Shaddai, pelo Deus de Israel. Foi Deus que te elegeu. Primeiro, Deus elegeu Jesus como seu filho, como o salvador da humanidade. E diz o seguinte em Isaías 42:1: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Aqui o profeta messiânico está falando de Jesus, o meu escolhido. Deus escolheu Jesus em primeiro lugar, e nós fomos eleitos através da cruz de Cristo. Foi imputado em mim e em você essa justiça, para que vivêssemos essa escolha. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Aqui já começa a nós entendermos que quando você é escolhido, existe deveres para ser cumpridos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Você não foi eleito por qualquer coisa, você não foi eleito de qualquer maneira. Havia um propósito de Deus e há um propósito de Deus para que você seja alguém que vai herdar a eternidade através da santidade, de ser alguém irrepreensível. Jesus também tem suas expectativas a nosso respeito, igreja. Nós temos expectativas a respeito de que nós elegemos. Jesus também tem expectativa, porque Ele nos escolheu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. No Evangelho de Marcos, capítulo 16:15, diz: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí você pode dizer: pastor, eu não sei pregar. O santo, aquele que conquistou ou que conquista a santidade, o santo prega. Os irrepreensíveis pregam com a própria vida. Por isso que Pedro está dizendo, para que nós sejamos, não é, santos e irrepreensíveis, porque nós vamos pregar com a nossa vida. É muito triste quando nós andamos pela rua, quando nós estamos em algum ambiente e ouvimos pessoas falarem: não, isso não acontece só aqui, acontece em todos os lugares onde é uma igreja de Cristo. Pessoas dizendo: eu não vou naquela igreja, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu quero te dizer que quando a igreja for totalmente uma igreja santa e irrepreensível, vão completamente ser disseminado essa opinião das pessoas lá fora. E por isso nós precisamos buscar essa santidade. Só que você não foi escolhido, como eu disse, por homens. João 15:16 diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu quero que você saia dessa noite entendendo aqui: você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você é alguém que carrega a responsabilidade, não é, de que as pessoas vejam que vocês têm um Senhor, que vocês obedecem a um Senhor, que você anda nos princípios do Senhor. E uma das melhores maneiras de sermos reconhecidos é o que diz em João 14, que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. E aí verão, reconhecerão que vós sois meus discípulos.
Então uma das maneiras de nós representarmos bem essa escolha é amarmos, vivermos em comunhão. E ele diz no versículo que nós lemos: e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amada igreja do Senhor, essa semana eu orei por tanta gente, e eu liguei para muitas pessoas, mas por que eu quero igreja cheia? Não, é porque Deus, no dia que eu vim para o Senhor, a Bíblia foi concretizada na minha vida, foi derramado o amor de Deus sobre mim, e eu vivo esse amor, eu quero exercer esse amor, e nessa noite eu convido a você a exercer esse amor, porque todas as vezes que alguém chega para um crente, ele espera encontrar amor. Ontem passaram uma mensagem para mim de uma pessoa daqui da cidade que eu não conheço. Me disse: pastor, meu nome é fulano e eu moro aqui. Alguém me ligou de Londres e está passando fome. Diz que o marido é usuário de droga, tem um filho bebê, não tem roupa, não tem dinheiro, não tem comida. Pastor, eu não sei quem é, pastor, já me falaram. E eu disse: como ela te encontrou? Ele disse: não, encontrou no Instagram. E aí eu falei: olha, e me passou o contato dessa pessoa. Eu imediatamente mandei uma mensagem, não quis ligar, porque eu não sabia se era desrespeitoso ligar. Mandei uma mensagem dizendo: olha, preciso falar com você, de repente eu conheço alguma igreja em Londres que está próximo de você e posso te ajudar, ou a gente possa fazer alguma coisa. Irmãos, nós precisamos exercer o amor de Cristo na nossa vida. As pessoas têm vivido uma verdadeira individualidade, olhando somente para si próprio. E as pessoas que vêm até você, elas com certeza vêm esperançosas. Olha, eu vou lá porque esse povo é crente. Eu vou lá porque esse povo, ele serve a um Deus do amor. E ele espera encontrar amor em nós. Mas sabe de uma coisa? Está faltando amor. Está faltando amor. Eu poderia responder para esse rapaz: olha, eu vou orar por ela. Ele disse que ela não tem comida, igreja. Ela não tem dinheiro. Eu preciso ajudá-la. Eu fiz contato, ainda não fui respondido. Mas assim que ela me responder, como eu já fiz, eu já saí daqui um dia. Alguém me ligou e disse: pastor, eu estou aqui em Londres 2 dias sem comer, pastor. Trabalho no açougue de uma pessoa, e essa pessoa não me paga, e eu estou com fome. E eu saí com a pastora daqui, era 10 horas da noite, eu fui para Londres. Eu peguei esse rapaz, eu trouxe para Oxford na época, nós o ajudamos. Sabe por quê, irmão? Não adianta você só orar. Exerça o amor na totalidade, porque você recebeu o amor de Jesus na sua vida. Você recebeu o amor de Jesus. Deis frutos. Refere-se também às virtudes espirituais, como aquelas que estão narradas em Gálatas 5:22. Frutos. Ali é só um fruto. Mas o fruto do Espírito é amor. Olha o primeiro: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você precisa gerar o fruto do Espírito. Eu me lembro que na época que eu estava afastado dos caminhos do Senhor, já contei isso aqui, eu tive um desentendimento com uma pessoa. E eu fui muito estúpido com essa pessoa. Eu estava ali longe da presença de Deus e eu estava tomado da presença do inimigo. E eu agredi moralmente. Esse homem era cristão. Eu disse a ele: olha, um dia eu vou lá na sua igreja, eu vou pedir oportunidade, vou dizer o que você é, cheio da razão. Irmão, eu saí daquele ambiente, da loja que eu tinha, e eu fui para casa. E eu chorei uma semana. O Espírito Santo de Deus me incomodava. Uma semana de arrependimento. 10 dias se passaram. E eu entro num banco, ali em Suzano, na cidade de São Paulo, no Bradesco. Eu não me lembro mais do nome desse homem. E ele estava na fila, eu me aproximei e falei: fulano, faça favor. E eu vi que ele ia correr, Lucas. Acho que agora ele vai me bater. Falei: por favor, por favor. E ele se aproximou. Eu disse: eu queria te pedir perdão. Eu te machuquei, eu te feri.
E esse homem, ele disse: olha, Jeremias, eu já estava orando por você, mas a partir de hoje, o teu nome, a tua vida, a tua casa estará debaixo dos meus joelhos. Era um homem cristão, um homem de oração. Mas eu quero te dizer que o inimigo, quando ele vem para destruir. Mas eu fui alertado pelo Espírito Santo de Deus. Eu dei atenção para o Espírito e deixei fluir o amor de Jesus sobre a minha vida. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é acabar com o povo de Deus, porque é uma geração eleita, Lucas. É uma geração eleita. Só que além de você ser uma geração eleita, você faz parte de um sacerdócio real. Você faz parte de um reino. Jesus é o sumo sacerdote e rei. Apocalipse 1:5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Você faz parte de uma linhagem sacerdotal. Por isso nós hoje, eleitos através de Cristo, somos sacerdócio real. Que isso, pastor? Voltando ao que eu disse, você não é qualquer pessoa. Você faz parte de um reino, e é o reino de Deus. Não existe reino maior que esse. Mas você não é só sacerdócio real. Você não só foi eleito. Você também é nação santa. Você é nação santa. Você precisa sentir como uma nação santa. Pensar como uma nação santa. Agir como uma nação santa. Você precisa ter um relacionamento com Deus como alguém santo. É isso que você é. A palavra de Deus diz, que nós lemos, povo adquirido. Amado, eu pedi para você repetir isso como um ato profético. Você que está sentado nessa noite, você é um povo que Deus adquiriu para Ele. Foi dito pelo nosso diácono nessa noite, e sobre isso também. Você é adquirido por Deus. Povo adquirido, quer dizer, eu sou propriedade de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. É o que você é. Propriedade peculiar, que significa particular. Oh, que maravilha! Quando você fala, eu tenho um jatinho particular, né? Eu tenho um iate particular. Você tem um dono particular. Propriedade especial. Privativa. Não sei se você já viu um lugar que tem uma plaquinha. Não entre, privado. Né? Acho que fica curioso o que tem lá atrás. Querendo entrar, irmã André. Está lá, privado, não entre. Eu quero te dizer que se você se sente uma geração eleita, sacerdócio real e nação santa, mal nenhum entra até você. Existe uma placa diante de você, dizendo, privativo. Esse lugar tem dono. Preste bem atenção quando você se sentir ameaçado. Lembre-se que existe algo dentro de você dizendo e anunciando que você é propriedade particular do Senhor. Pastor, mas quem é que vem, pastor? O mal. O mal vem. Mas quando é que o mal atinge? Quando você foi escolhido. Preste bem atenção. Você foi eleito, escolhido, mas não se sente do reino, não sente a importância de estar no reino, e aí você passa a ser alguém que não foi adquirido na totalidade, aí o mal alcança, você é propriedade. Só que tem uma coisa, nós somos propriedade.
comprada à vista. Não corre o risco da financeira pegar de volta, porque foi financiado, André. Nós fomos comprados por preço de sangue. Isso quer dizer, nós fomos colocados em segurança. Nós somos preservados por esse sangue. Nós somos conservados por esse sangue. Olha o que diz Êxodo 19:5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ô irmão, tudo que tem nessa terra é de Deus, tudo foi Deus que criou. Se você não aceitar esse governo do Espírito Santo sobre sua vida, você está se rebelando com o mundo inteiro. Isso quer dizer que você está sozinho, não tem para onde correr, não tem aonde ficar, não tem aonde descansar, onde pôr a cabeça, porque tudo que tem neste lugar pertence a Deus, pertence ao Senhor. Toda terra é minha. Oh, aleluia. Você serve, você faz parte desse reino, porque somos propriedade exclusiva de Deus, amados. Porque mesmo sem merecer, pois somos meros pecadores, Ele nos amou. Como eu gosto desse dia, André, da ceia. Aqui, se eu pudesse, eu passava da hora que começasse até o final. Nenhuma condenação há, oh aleluia. Para quem está em Cristo Jesus, não tem condenação, igreja. Foi pago, você não deve. Um dia antes, quando nós não éramos povo, sim, existia uma cruz reservada, um sacrifício para você morrer, crucificado naquela cruz, mas não, Jesus veio e disse: eu pago tudo pela DMC. Eu pago tudo. Vocês não devem nada. Ele pagou, igreja. Ele pagou. Porque mesmo sem merecer, Ele pagou. Tem uma expressão muito popular circulando em todo mundo. Deus ama o pecado. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E é verdade. Mas Ele ama o pecador arrependido. Aquele que reconhece. Aquele que diz: olha, Jesus, eu senti, eu não sou nada. Me ajuda, me toma pela mão. Oh, Jesus, senti, Jesus, eu cheiro cocaína a noite toda. Oh, Jesus, senti, Jesus, eu fumo maconha o tempo inteiro, Jesus. Reconheça a fraqueza. E Jesus vai chegar até você com socorro. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E esqueceram, como eu disse, de falar que Deus ama o pecador arrependido. Pastor, mas tem na Bíblia pecadores que não se arrependeu? Claro que tem. E continua tendo até hoje. Eu falei dessa Penina, está pegando no meu pé esses dias, gente. Que Penina, né? 3 pregações para trás, aí já teve pregador depois disso. E Penina está na minha mente. Sai para lá, Penina. Tem gente que não quer mudança, irmão. Faraó não quis mudança, irmão. Judas, irmão, não quis mudança. Um dos criminosos da cruz não quis mudança, irmão. Tem gente que não quer mudança. Tem gente que não quer ser comprado. Eu me lembro que as meninas louvaram o louvor, dizendo que quando nós nos tornamos independentes, crente não pode ser independente, nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando você acha que pode sozinho, você cai, você falece. Nós somos dependentes, eu louvo a Deus por essa dependência. Tem muitas pessoas dependendo de remédios,
Muitas pessoas dependendo de consultas, dependendo de psicólogos, de psicanalistas, muita gente, mas isso aí é uma doença. Eu não, você não. Nós somos dependentes do Deus que nos amou e deu Jesus para nos salvar. Nós somos dependentes, temos razões para isso. Paulo escreve na segunda carta de Tessalônica, capítulo 2, verso 13: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Eu quero fazer essa oração de Paulo para essa igreja. Eu dou graças a Deus pelos membros dessa igreja, pelos amigos que frequentam essa igreja, que um dia Deus elegeu. Efésios 2, 4, 5 e 6, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Imagina se Deus fosse pobre, tivesse limite de misericórdia de Deus. Presbítero Walter, nós estaríamos ferrados. Porque pensa num povo falho, somos nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, eu não sei se você falou na sua mente amém aí, mas eu falo amém, amém, amém. Aleluia. Ele nos salvou e regenerou, por isso somos propriedade exclusiva dele. A pessoa, quando vem para Jesus, ele é moldado. Eu já falei várias vezes aqui, existe o momento da justificação. Você aceitou Jesus, eu justifiquei, não deve nada. Credores aí, pode sair fora, porque agora a dívida é minha. Só que depois disso vem um tempo de regeneração. Você começa a ser regenerado, a ser tomado pela presença do Espírito, a deixar e abandonar as coisas deste mundo, a poder vencer, começa a vencer a carne. Então nós estamos vivendo um tempo da regeneração, para depois vir a santificação. Mas para finalizar, eu quero dizer algo muito importante. Se você é propriedade exclusiva de Deus, tenha Deus em autoestima. Porque talvez você esteja dizendo, não, mas eu, pastor, eu sou o cara. Eu e Deus, Deus e eu. Mas como é que você tem Deus? Como é que você tem valorizado Deus? Como é que você tem priorizado Deus? Amado do Senhor, eu não tenho nada contra. Aliás, gosto muito de futebol. Nós estamos vivendo uma época da Copa do Mundo. E nós até fizemos aqui depois do culto, né? Botaram um telão ali, assistimos, o pessoal comeu muita pipoca, foi muito bom. O Lucas correu lá, assistiu em casa, que eu vi lá a bandeirinha lá, tudo arrumadinho lá. Tinha coisa boa lá também, eu vou lá. Porém, está existindo uma polêmica no Brasil. Pessoas questionando que pastores estão cancelando o culto a Deus. Eu até aceito que você comece mais cedo. Eu até aceito que você comece depois, quem sabe depois, mas que não abandone a prática do culto ao Senhor. Todos são brasileiros, todos querem ver o jogo, eu concordo com isso. Mas não se pode trocar. Seria uma troca injusta. Porque nós estamos falando de alguém que elegeu você a ser e fazer parte de uma realeza. Irmãos, o Brasil vai jogar, a Copa acaba, e depois? Vocês estão ouvindo isso de alguém que gosta de futebol? Até já joguei muito futebol, hoje não aguento mais. E aí, meu volto? Não, você não aguenta não. Mas eu estou dizendo para você, não troque. Seria uma troca injusta. Pastor, mas a Copa de 4 em 4 anos, o culto é toda semana. Que maravilha, né? Que nível que você está colocando a sua adoração? Que nível que você está colocando a sua comunhão com Deus? Se você é propriedade exclusiva de Deus, tenha Deus em autoestima. Que isso, pastor?
tenha Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino e a justiça de Deus. As outras coisas, as demais coisas, o Senhor te dará. O Senhor te dará. Se você é propriedade exclusiva de Deus, faça, gente, sua luz brilhar diante dos homens. Seja referência. Você quer ver uma coisa? Essa semana eu estava assistindo um jornal do Brasil e chegou um homem com a blusa da Sabesp, com a pastinha na mão, e bateu na porta, e gentilmente a mulher abriu, da Sabesp, abriu a porta. Mas quando ele abriu a mala, tinha um revólver. Ele tinha uma credencial que ela acreditou. As pessoas que olham para você, crente, você também carrega uma credencial que chama Jesus de Nazaré, o sangue de Jesus. Não decepcione quando alguém te receber. Não te decepcione quando alguém parar para te ouvir. Você é responsável porque faz parte de uma nação santa. Eu estou caminhando para o final. Hoje nós temos saído do Senhor. Se você é propriedade exclusiva de Deus, sendo alvo de suas bênçãos, honre-o fazendo o que agrada ao Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Eu confesso que já ouvi muita gente dizer, ser crente é fácil. Não é não. Sabe por quê? Crente vai para o céu. Cristão vai para o céu. Quem serve a Jesus de verdade vai para o céu. E o Satanás não quer que você vá para o céu. Então ele vai ser aquele que vai ficar no seu encalço. Todos os dias. Desculpa, irmão. Sai do encalço. É para ele, em nome de Jesus. Se você é propriedade exclusiva do Senhor, honre o Senhor. Obedeça ao Senhor. Viva uma vida de verdade. Neste momento, Deus fala comigo que na propriedade dele, ninguém invade, ninguém dá ordem. Tem um monte de cristão recebendo ordem do mundo. Irmão, eu já falei isso aqui algumas vezes. Pensa num povo, e eu acho que ele tem que se preparar com relação a isso. Porque é verdade. Você sabe, você conhece, vai concordar comigo. Pensa num povo influenciável, é o cristão. Mas ele pouco influencia. Quer ver uma coisa? Tem culto hoje. Como eu disse nesse instante. Mas tem um aniversário. Mas... Cara, ele não pensa duas vezes. Some. São influenciados. Não estou dizendo que você não pode ir ao aniversário da cada dia. E tem que fazer parte da família, da sociedade, não é isso. Só que tem pessoas que fazem isso com muita facilidade. Recebendo ordens do mundo. Um dia uma pessoa falou para mim, pastor, olha, me convidaram, eu vou em um lugar lá e tal. Eu falei, amém, irmão, vai com o Senhor. Aí o Espírito Santo me incomodou. Corre lá. Fez igual Isaías, volta lá, Isaías. Pergunta se essa pessoa que ele vai no dia ele convidou para vir na igreja. E eu perguntei, irmão, você já convidou essa pessoa para vir na igreja? Não, eu acho que ela não vai aceitar. Eu estou dizendo nessa noite que nós, como igreja, precisamos deixar de ser pessoas vulneráveis à influência do mundo. Pessoas que estão simplesmente ocupando o espaço que é de Deus. Deus, nessa noite, afirma que você é propriedade dele. E o espaço dele não pode ser tomado. Porque se você estiver totalmente em Deus, você está totalmente tomado pela presença e não há espaço para quem vem de fora. Pastor, eu resisti mesmo com força. Bati o pé e o diabo voou. Está cheio de Deus. Cheio de Deus. Irmãos, pensa numa coisa que incomoda e o crente vive muito isso.
O crente está indo muito bem, encontrou uma rodinha cheia de piada, cheia de gracinha, cheia de pornografia, e aí ele vai lá e ainda dá risada. Um dia eu usei uma expressão aqui e eu vou usar de novo. Não seja montaria de Satanás. Eu não sei se tem algum crente aqui que um dia já expulsou o demônio. Uma das falas de Satanás é: ele é meu cavalo. Sabe com quem que ele fala isso? Um crente. Ele é meu cavalo. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Essa igreja, ela não é montada, ela monta. Só que vira montaria quem está disperso, quem não crê no espiritual. Vira montaria quem dá ouvido à ordem lá de fora. Mas Deus está afirmando que você é propriedade dele. E nesse coração, ninguém pode jogar entulho. Você é um terreno, é propriedade, tem uma placa bem grande, proibido jogar entulho. Não podem jogar. E se porventura vier lá um rebelde e jogar no terreno por cima do muro, vai lá e denuncia ele para Jesus. Não briga com ele não, denuncia para Jesus. Deus está dizendo e afirmando para você que se você é propriedade dele, você vai não aceitar o profano, porque você é santo. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Olha que patamar bacana que você chegou. Olha que patamar ideal que você chegou. Olha o que nós éramos antes, gente. Vós que em outro tempo não erais povo. E o mais interessante é que sem Deus você nem é considerado povo. Mas ele está dizendo povo de Deus. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vocês agora têm um dono, uma direção, um governo. Não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Nós somos pessoas que temos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É claro que nós não podemos ficar, perdoa agora, erra amanhã, perdoa agora, erra amanhã. Não, eu sei que a misericórdia é infinita, é para sempre, mas precisamos ter responsabilidade como alguém que faz parte de uma realeza, de uma nação santa. E hoje você tem a misericórdia de Deus. E eu quero neste momento convidar a você, igreja, a orar comigo. De repente você tem tentado vestir a roupa da realeza do Senhor. Você tem tentado estar no palácio. Você tem tentado adentrar diante do Rei dos Reis. Você tem tentado separar tempo para ser envolvido pelo Senhor. Mas você não tem conseguido. Você não tem conseguido. Eu gostaria que nesse tempo nós vamos orar. Comece a pensar por que eu não tenho priorizado aquele que pode todas as coisas em minha vida. Por que eu não tenho sido fiel com o único que é totalmente fiel para comigo? Eu quero te convidar a fazer uma oração. E por nós muitas vezes não termos força, você vai orar a Deus reconhecendo unicamente e pedindo a Deus que te dê força para ser essa pessoa que faz parte deste reino, para ser uma pessoa fortalecida no Senhor, amado do Senhor. Olha bem, já está escrito lá em Efésios dizendo que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para ficarmos livres de todo o dardo inflamado do inimigo. Crente, você tem uma armadura para revestir você. Você tem proteção, crente. Não deixe que o inimigo te alcance com setas incendiárias. Setas que chegam, que cravam e queimam. Não deixa. Revista da armadura de Deus. Põe sua mão no seu coração em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, querido e eterno, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus provedor, Senhor.
Tu enviou nessa noite uma mensagem para o nosso coração, Senhor, e nós sabemos que a mensagem, ela é algo que nos faz crescer, Pai, no entendimento. Ela nos alerta, Senhor, para momentos da nossa vida. Senhor, muito obrigado, porque isso é uma demonstração de amor para conosco, Deus. Obrigado por esta mensagem que falou ao nosso coração, e nessa noite nós te pedimos, ó Pai querido, que Tu nos fortaleça, Pai, contra, Senhor, qualquer rebeldia, qualquer pessoa que venha, Senhor, trazer, Pai querido, ordem sobre a nossa vida, pessoas que venham nos influenciar, Pai, nós te pedimos a Tua cobertura, a resistência, através da presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos revista com a Tua armadura, contra todo dardo inflamado do inimigo, ó Pai. Senhor, nesta noite, então, ADMC em Tuas mãos. Senhor, reveste a essa igreja, Pai querido, que ela não seja alcançada, Pai, pelo mal, mas que toda casa representada por essa igreja seja tomada pelo poder dos céus, pelo poder do alto, Senhor. Pai, eu profetizo sobre esta igreja, em nome de Jesus, um povo, Pai, que faz parte literalmente, Pai, da escolha, um povo que faz parte literalmente, Pai, desse sacerdócio, Pai querido, dessa realeza. Pai, eu profetizo sobre essa igreja, um povo santo, 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 ó Senhor, como Tu és santo, em nome de Jesus, ó Pai, continue conosco nesta noite. Eu quero mais uma vez te pedir uma bênção especial sobre todos dessa igreja. Menciono mais uma vez a casa da irmã Tânia, Senhor, e toda a sua família aqui no Brasil. Toma-os, ó Pai, de conforto e consolo. Pai, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, cada um daqueles que temos orado, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando, ó Pai, por uma aridez, por uma falta. Deus, traga bonança, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Traga cura, traga libertação, meu Senhor. Pai, nesta noite eu profetizo sobre esta igreja uma semana abençoada, no nome santo e poderoso de Jesus. E todos digam amém, e as palmas louvam o Senhor. Glória a Jesus, aleluia.